Bem-vindos ao canal Constante Planck, eu sou o professor André Mendes e na aula de hoje iremos falar sobre produto escalar. Você irá aprender como se multiplica um vetor por um número escalar e um dos significados físicos de se multiplicar dois vetores. Então, fiquem ligados e vamos para a aula. Durante a suspensão de um objeto até uma determinada altura, a força efetuada pelo guindaste está realizando trabalho. O tempo de realização desse trabalho determina a potência do guindaste. Mas como esta potência se relaciona com a multiplicação de vetores? Temos um vetor A em um sistema de coordenadas em 3 dimensões. Vamos multiplicar esse vetor A por um número escalar I. Quando nós multiplicamos um vetor por um número escalar, nós obtemos um segundo vetor. E o módulo desse segundo vetor, neste caso, vai ser o produto do módulo de A pelo valor absoluto de E. E esse segundo vetor eu vou chamar de C. E em relação à direção e o sentido de C, nós temos a direção do vetor C vai ser a mesma do vetor A. Quando nós multiplicamos um vetor por um número escalar, a direção do vetor resultante é sempre a mesma do vetor de origem. Se o escalar E for positivo, o sentido de C será o mesmo de A. Se o escalar E for negativo, o sentido de C será o oposto de A. E se o E for zero, o vetor C será nulo. Por exemplo, se nós pegarmos esse vetor A e multiplicar ele por 2, nós vamos dobrar o tamanho dele, mantendo a mesma direção, o mesmo sentido. Se a gente multiplicar ele por menos 2, a gente dobra o tamanho, mas inverte o sentido. Mas, como já foi dito, a direção não muda. E se a gente multiplicar ele por 1 sobre 2, por meio, a gente reduz o tamanho dele pela metade, reduz o módulo dele pela metade. Vamos colocar um vetor B no nosso sistema R3. E esse vetor B vai fazer um ângulo θ com o vetor A. Escrevendo os vetores A e B em termos de vetores unitários, teremos A igual a AXI mais AYJ mais AZK, B igual a BXI mais BYJ mais BZK. Então, o produto escalar entre A e B será dado por A escalar B igual a AXBX mais AYBY mais AZBZ. Então, para achar o produto escalar entre dois vetores, nesse caso A e B, basta multiplicar as componentes correspondentes e somar. O resultado não é um vetor, é um número escalar. Por exemplo, vamos fazer o produto escalar dos vetores U e V. O vetor U é igual a 3i mais 4j e o vetor V, i mais j mais k. Então, o escalar V vai ficar 3 vezes 1, que são as componentes na direção I, 4 vezes 1, que são as componentes na direção J, e 0 vezes 1, que são as componentes na direção K. Como o vetor K não aparece no vetor U, significa que a componente K é igual a 0. Então, 3 vezes 1 mais 4 vezes 1 vai ser igual a 7. 7 é um número escalar. Nós temos as propriedades do produto escalar, 5 propriedades para ser mais exato. E a primeira dela nos diz que A escalar A vai ser igual a módulo de A ao quadrado. Primeira propriedade. A segunda propriedade é a propriedade comutativa. A escalar B é igual a B escalar A.
A terceira é a distributiva. A escalar B mais C vai ser igual a escalar B mais A escalar C. A quarta propriedade, vamos considerar E um número escalar. Então, E vezes A escalar B é igual a E vezes A escalar B, que é igual a E vezes B escalar A. E por último, 0 vezes A vai ser igual a 0. Vou colocar agora um terceiro vetor no sistema R3. E esse vetor será o vetor A menos B. A figura formada aqui foi um triângulo. E vamos aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo. A lei dos cossenos diz o seguinte: o vetor A menos B ao quadrado, que é o vetor, o lado oposto do ângulo que a gente está analisando, que é θ. Então vai ficar A menos B ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno θ. Vamos aplicar o quadrado da diferença, a primeira, segunda e terceira propriedade, no primeiro membro dessa equação. Daí a gente vai escrever ela da seguinte maneira: quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ficar A escalar B, mais o quadrado segundo. Daí o segundo membro vai ficar do mesmo jeito. Ao quadrado e B ao quadrado aparecem nos dois lados da igualdade. Então a gente pode sumir com eles aqui. E agora menos 2 com menos 2 simplifica. Daí chegamos à expressão A escalar B igual a AB cosseno de θ. Essa é a segunda definição de produto escalar e é a mais utilizada. Um guindaste com rendimento de 25% ergue uma carga de meia tonelada a uma altura de 75 centímetros em um intervalo de tempo de 5 segundos. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, qual a potência do guindaste? Adote trabalho igual a m a escalar d e potência igual a trabalho dividido pela variação do tempo. Nós temos os dados do problema. Guindaste tem um rendimento de 25% e durante um tempo de 5 segundos ele ergueu aí uma carga de meia tonelada, 500 quilogramas. Tá? E aqui nós temos os dois vetores. Nós temos o vetor deslocamento, que é 0,75 metros para cima, e o vetor aceleração, g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado para baixo. Então, primeiro vamos calcular o trabalho desse guindaste. O trabalho vai ser ma escalar d, então temos a massa que é um escalar, e aqui nós temos o produto escalar da aceleração pelo deslocamento, certo? Como o vetor aceleração está para baixo e o vetor deslocamento para cima, o ângulo entre eles vai ser de 180 graus. Então o trabalho vai ser a massa vezes o módulo da aceleração vezes o módulo do vetor deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então o trabalho vai ser 500, que é a massa, vezes a aceleração, que é 9,8, vezes o deslocamento, que é 0,75, vezes menos 1, que é o ângulo. Aí o trabalho vai ser 3.675 joules negativo. E o trabalho negativo nós chamamos de trabalho resistente, que indica que os vetores possuem sentidos opostos. A potência vai ficar então potência útil igual a 3.675 dividido por 5, que é o tempo, 5 segundos. Então a potência útil foi de 735 watts. Fazendo o rendimento
igual a potência útil dividido pela potência total. Como o rendimento é 25%, nós temos que a potência total vai ser 735 dividido por 0,25, que vai ser igual a 2.940 watts. Pessoal, por hoje é só. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das aulas. Até a próxima e bons estudos!